Pois bem, nos vídeos anteriores nós falamos muito sobre GameObject Transform, as referências que existem dentro do script para que você consiga acessar automaticamente essas propriedades e a importância delas. Todas as outras funções e outras propriedades que essas referências nos trazem para facilitar a nossa vida, para desenvolver várias outras coisas. Então é importante que você assista os vídeos anteriores para você entender do que falaremos a seguir. Mas se você caiu aqui de paraquedas, esse é um canal sobre desenvolvimento de games utilizando a Unity, onde eu abordo de tópicos básicos até os avançados. E eu ensino você a se tornar um desenvolvedor de games. Portanto, se você gostar desse conteúdo, peço que você siga o canal, deixe sua curtida, deixe seus comentários, suas dúvidas. É muito legal quando vocês deem sugestões e direcione o conteúdo no qual eu estou produzindo. E me ajude a entender se o conteúdo é legal, se ele é relevante, se ele está ajudando você, beleza? Então é isso aí, vamos para o vídeo. Voltando no vídeo aqui, nós então estamos falando das referências que nós podemos acessar automaticamente a partir do Transform. Só lembrando que essas referências vêm da herança do MonoBehavior. Então você pode navegar aqui e ir mais a fundo se você não viu isso. Vai lá no vídeo de GameObjects onde eu mostro onde estão essas referências. Mas aqui, vamos seguir adiante. Olha só, eu vou simplesmente limpar esse Start e voltar ao nosso script, a nossa estrutura básica. Beleza, o que eu quero mostrar para você aqui é como pegar outras referências de outros components. Porque o script ele funciona como o cérebro do seu GameObject. O seu GameObject ele está aqui configurado, bonitinho, e você pode atribuir a ele componentes, dando a ele habilidades, reações à física, cores diferentes e uma série de outras propriedades que você consegue atribuir dando componentes. O script, apesar de ser um componente, ele é especial. Ele tem habilidades que outros componentes não possuem, que é você customizar, programar, fazer uma série de outras coisas que faltam nos demais componentes. É por isso que você utiliza o script. E para isso ele consegue também controlar, por exemplo, as propriedades dos outros componentes. Mas para fazer isso ele precisa ter referência a esses outros componentes. Ele precisa enxergar os demais componentes. Então, como é que você faz isso? Veja bem, aqui na configuração desse GameObject, nós temos um GameObject vazio que possui o MyScript e dentro dele eu possuo o círculo em si. Então, nós temos um círculo e esse círculo, para ser desenhado na tela, ele tem um componente que se chama Sprite Renderer, ou seja, um renderizador de sprite. Esse Sprite Renderer ele tem uma referência a uma sprite, ele tem cor, ele tem aqui outras propriedades como virar, né, fazer o flip dele no eixo X ou no Y e uma série de outras coisas. Então a primeira coisa eu vou resetar aqui simplesmente as propriedades de Transform para o nosso círculo ficar aqui na tela, beleza? E o que eu quero mostrar para você é como, por exemplo, buscar a referência desse Sprite Render ou qualquer outra referência. Certo, para fazer isso, olha só, eu vou adicionar um outro componente a esse GameObject vazio, porque lembrando que aqui nós temos dois GameObjects e eles estão aninhados neles. O Circle é filho de GameObject, mas aqui eu vou adicionar um outro para nós conseguirmos acessar essas propriedades. Então veja que eu vou adicionar um Collider, por exemplo. Então eu vou adicionar aqui um Circle Collider. Opa, entrei no errado. Physics 2D Circle Collider. Então antes um Collider que ele não tinha, agora ele tem. Ó. Eu tenho um Collider aqui. Circle Collider com as propriedades. Entenda que, como eu tenho dois GameObjects, cada um tem suas propriedades específicas. Eu tenho o meu GameObject com Transform, MyScript, Circle Collider e o círculo ele tem um Sprite Render. Tá. Como que eu pego a referência a esse Circle Collider? Voltando no código, você tem uma função que vem também do MonoBehavior e de seus pais, avós, tataravós, né, todas as classes que MonoBehavior herda, uma função que se chama getComponent. Esse getComponent, ele consegue pegar os componentes que existem no próprio GameObject. Então, o que nós precisamos fazer? Primeiro, nós precisamos de uma referência do componente que queremos. Então, aqui no caso, eu tenho um Circle Collider 2D, Circle Collider, certo? Então, aqui eu preciso criar uma variável que é uma referência a essa classe da qual pertence o componente. Se você não viu ainda sobre variáveis complexas, classes e structs, chegou a hora. Vai lá, assista, que você vai entender do que eu estou falando. Então, aqui, na verdade, ela é uma variável. Então, é uma variável que guarda uma referência desse tipo aqui. Assim como nós temos inteiros, floats e tudo mais. Então, para conseguir pegar a referência do Circle Collider que existe dentro do meu GameObject, eu posso simplesmente chamar a minha variável e atribuir a ela uma função que se chama getComponent e abrir colchetes
Esses colchetes, eles são de uma funcionalidade do .NET C Sharp, que se chama Generics. Em miúdos, quer dizer que o Get Component funciona com vários tipos de objetos. Então aqui eu preciso passar qual objeto eu quero. Eu quero o meu Circle Collider 2D e abro, fecho parênteses, beleza. Essa é a forma de chamar a função que busca componentes dentro do seu objeto. Se você digitar get component, você vai ver que tem variações. Então você pode buscar get component nos objetos filhos, você pode buscar get components nos objetos pai, você pode buscar components no plural, todos os components que existem de um determinado tipo e assim por diante. Então, há formas diferentes de fazer o get component, mas o básico é esse aqui, get component. Tá. Então, o get component, ele vai buscar o Circle Collider. O que eu quero fazer? Eu vou, por exemplo, tornar o Circle Collider, ele tem uma propriedade que se chama strigger. Esse strigger está desabilitado. O que eu quero fazer é, via código, ativar o strigger. Então aqui ele vai ficar true. Vamos lá. Então aqui eu vou chamar o meu Circle Collider. Se eu apertar ponto, como ele é uma classe, ele tem propriedades internas. Então agora eu consigo acessar as propriedades que são acessíveis do Circle Collider. E se você observar, ele tem uma propriedade que chama strigger. E observando aqui, ó, esse collider está configurado como um trigger. Essa é a explicação do strigger. Então aqui eu simplesmente vou atribuir isso um true. Lembrando que isso é falso por default, ele está lá configurado como falso. Observando aqui, ó, o strigger está falso. Se você der o play, ele vai buscar a referência do Circle Collider e atribuir aqui o true via código. Eu não precisei vir aqui e clicar em trigger, ele simplesmente veio via código e atribuiu o valor que eu queria. Uma outra coisa que você poderia brincar aqui, por exemplo, é o offset. O offset é um vector 2. Então eu posso passar um vector 2, onde eu quero usar o vector 2 right, que é 1, 0, ou seja, ele vai deslocar o collider em 1 para a direita. Na verdade, nesse caso, você não precisa usar o nil, porque o vector right já é um vetor construído. Então, olha lá, ele vai atribuir ao offset 1 e 0. Veja bem, observe que o offset aqui está 0, 0. Então veja que dessa maneira você consegue manipular os componentes via código, pegando referência deles e acessando as propriedades para que você manipule conforme você quiser. E vocês verão que isso é uma habilidade extremamente importante e poderosa da Unity. Voltando aqui, olha só, nós podemos então buscar a propriedade do Sprite Renderer. Então tem duas maneiras de fazer isso, eu vou mostrar para você. Se você pegar uma referência do Sprite Renderer aqui, Sprite Renderer, e vamos fazer a mesma lógica, Sprite Renderer. Mas o Sprite Renderer está nos objetos filhos, então essa é a primeira maneira de você fazer isso. Get Component in Children, Sprite Renderer, ponto e vírgula. O que eu quero fazer aqui, na verdade, é fazer com que esse círculo adote, por exemplo, uma cor verde, green yellow. Vamos ver qual é esse green yellow aqui. Veja que ele agora pegou um valor aqui, um verde-limão, né? Sabia que green yellow era verde-limão. Mas, olha só, então ele conseguiu acessar a referência desse componente. Inclusive, você pode alterar, por exemplo, os valores aqui em modo de edição. Mas o que ele fez é, via código, acessar esse componente e alterar essa propriedade. Como prometido, uma outra maneira de você pegar essa referência é você tendo a referência ao GameObject antes. Por quê? Se você tiver um GameObject muito complexo, o que ele faz aqui é uma varredura, de certa forma, em força bruta que nós falamos, né? Então ele vai objeto por objeto procurando o component, e isso pode ser relativamente caro se você tiver um GameObject muito complexo, com muitos filhos, muitos outros GameObjects, components e tudo mais. Então a maneira de facilitar isso é você, dentro desse script, criar uma referência ao GameObject, e aqui, ao invés de você fazer um get component in children, você pode chamar o circle. Veja que o circle é do tipo GameObject. Então, como ele é do tipo GameObject, dentro do GameObject você tem um component. Então eu estou pegando a referência daquele GameObject, chamando o component dele, procurando por um Sprite Renderer, e agora eu posso fazer a mesma alteração. Veja que ele deveria trocar a cor, mas aqui óbvio que cometemos um erro. Ele fala para você, ó, a variável círculo não está assinada, não está atribuída. É claro, porque quando você cria uma referência, você precisa atribuir a referência a ela, ele não vai pegar sozinho. Então eu tenho que pegar o GameObject que eu quero,
arrastar para o meu script agora, olha só, se você clica aqui, ele atribui, ele cria essa referência. Aqui já vem um pouco de spoiler, como você relaciona GameObjects, né? Então agora, olha só, o mesmo efeito. Eu tenho o meu green yellow atribuído no meu círculo. Certo? Então, essas são as formas de você manipular componentes. Uma ferramenta, cara, muito foda, muito boa. Então, se você entendeu isso, você com certeza está adquirindo um poder quase extraordinário na Unity. Ainda existem muitas outras coisas, mas já é um grande avanço. E se você quiser colocar isso em prática, olha esse vídeo aqui onde eu começo a construir sobre mecânicas de um Adventure básico. E se você não seguiu o canal, peço por favor que deixe a sua curtida e siga para que eu consiga produzir mais conteúdos mais legais e chegue para mais pessoas. Valeu, tchau!